Amado ouvinte, quero convidar-te neste momento a abrir a Bíblia em João capítulo 14, verso 1 e 2. Disse Jesus assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amigo ouvinte, nunca esqueço de meu pai, deitado em uma cama de hospital no evangélico, rodeado por amigos, que durante as 2 semanas da sua existência eram entra e sai em seu quarto, sempre na pontinha dos pés. O médico não lhe contou que sua morte era iminente porque ele já sabia que o seu fim estava próximo. E já teve coragem de conversar comigo e com alguns familiares sobre a sua partida, que seria breve, e estava ciente de que suas malas já estavam prontas para a jornada. E quando deu o seu último suspiro, o médico, eu não estava presente, mas o médico foi verificar a morte e alguém que lá estava acompanhando viu que ele foi coberto por um lençol e foi levado mais tarde para o necrotério, e que era um necrotério temporário, porque logo foi trazido para o ser sepultado aqui na região. Enquanto a família faz os preparativos para o funeral de um ente querido, quando ele é um crente no Senhor Jesus Cristo, ele sabe que está partindo para a sua casa permanente. Encontraremos um dia Cristo no céu, assim que formos promovidos aos páramos celestiais, encontraremos com ele sem interrupção de consciência. Encontraremos Cristo e seremos apresentados para a companhia dos seus remidos. Quero deixar claro aqui nessa tarde que aqueles que você não teve o privilégio de conhecer aqui na terra, que fazem parte dos remidos do Senhor, da raça eleita do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, você vai poder conhecê-los de maneira tão instantânea como os seus amigos terrenos, que muitas vezes se juntavam a você durante os momentos de confraternização, dos encontros das igrejas e nos momentos mais alegres da vida. Muitos que não entendem sobre a esperança que goza o crente no Senhor, mas sabemos que vai ser muito maravilhoso poder conhecer pessoas que nós não conhecíamos aqui na terra, poder conhecê-lo nos céus, ver nossos entes queridos que já partiram antes de nós, todos os remidos, diz o himnólogo, encontrar-se-ão no lindo céu um dia. Mas o que vai ser mais sublime será a beleza de Cristo, seu impressionante amor e a graça não merecida que torna qualquer pecador beneficiário dessas bênçãos, desde que ele reconheça que é pecador, arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. Uma menininha olhou as pinturas de Cristo na tela. À tarde sonhava, aliás, à noite sonhou com aquelas pinturas. De manhã cedo ela disse para sua mãe: Jesus é 100 vezes melhor do que aquelas pinturas. Agora que você o vê, tenho certeza de que concorda que é muito melhor que os sonhos mais encantadores. Eu digo aqueles que já partiram para estar com o Senhor, como no caso do meu pai,
de irmãos como Luiz Patrício, irmão Geraldo Alves, irmãos em Cristo, independente de quem quer que seja. Ver a beleza de Cristo vai ser sensacional. Estar com Ele, vê-lo face a face como Ele é. É muito sublime, porque está preparado para nós uma cidade permanente. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, 1 e 2. Amigo rádio ouvinte, essa cidade é nova, ou seja, ela foi recriada. Da mesma maneira que o nosso corpo ressurreto é recriado a partir do nosso corpo terrenal, os céus anteriores, que são o astronômico e o atmosférico, e a terra corrompida pelo pecado, serão destruídos pelo fogo, para dar lugar à nova ordem da criação de Deus. Porque os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro para o fogo, e nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, os quais habitam a justiça. Amigo ouvinte, essa nova cidade aparece no céu, porque a mesma faz parte do reino celestial. Eu quero examinar agora, eu não estou aqui para dar um estudo exegético no capítulo 21 de Apocalipse, porque não temos tempo para isso, mas eu quero falar um pouquinho das dimensões dessa cidade. As dimensões dessa maravilhosa cidade são fornecidas como um cubo. Ela mede aproximadamente 2.200 quilômetros quadrados. A cidade era quadrangular, por isso que eu gosto de coisa quadrada, porque a Nova Jerusalém, para quem não sabe, é quadrada. Ela tem comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade, ele é o cordeiro que foi morto, digno de abrir o livro selado com 7 selos, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa cidade, sabe quantos quilômetros tem de distância de comprimento? 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura iguais ao comprimento. Lemos isso claramente em Apocalipse 21, verso 16. Eu queria levar esse texto ao pé da letra. O céu será composto, se é que podemos levar esse texto ao pé da letra, Apocalipse 21, 16, o céu será composto de aproximadamente 396 mil pavimentos, com 6 metros por pavimento, cada um com área tão grande quanto a metade do tamanho dos Estados Unidos da América do Norte. Dividida isso em condomínios separados, e terá bastante espaço para todos que foram redimidos e lavados no sangue de Jesus, independente da época. Os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque e muitos outros, estarão ali, e assentaremos à mesa com eles. Assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino do nosso Pai. Depois pensamos nos apóstolos do Cordeiro e em todos os remidos de Cristo ao longo dos 2 milênios da história da igreja. O céu será a casa de todos eles. É uma pena que a maioria da população do mundo não esteja lá presente. Uma pena. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. O céu, conforme o Senhor Jesus Cristo explicou, é um lugar especial para as pessoas que foram regeneradas, que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Então, amigo ouvinte, você não precisa ter medo de ficar perdido na multidão, nem precisa temer ser socado no 10º andar, quando toda a atividade estará lá na sala, lá embaixo. Você não vai ficar no último andar, não. Tudo o que precisa fazer é decidir agora. Decida-se a Cristo agora mesmo, como diz o poeta. Vem a Cristo mesmo agora. Vem, ó vem, pecador. Vem, vem confiadamente.
a Jesus o Senhor. O bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome terá um lugar especial preparado para cada uma das suas ovelhas. E você pode tornar-se ovelha de Cristo, independente de sua raça, etnia, posição social. Não importa se você é um mendigo, você pode ser condecorado perfeitamente. Não importa se você é uma prostituta, você pode ser premiada como Raabe a meretriz, por que não? Se o Evangelho é a dinâmica de Deus, é o dínamo de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cidade será tão gloriosa, aliás, será não, ela é tão gloriosa, que eles não conseguiram olhar direto para ela. Eu não me lembro aonde está escrito. Tem um versículo lá do sábio pregador que diz o seguinte: se vir meu amado, diga-lhe que estou doente de amor. A cidade era tão gloriosa que eles não conseguiam olhar diretamente, mas tinham que usar um instrumento feito para esse propósito. Afinal, essa é a moradia de Deus. No livro de Apocalipse, João escreveu que a cidade tem a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Apocalipse 21:11. A cidade é muito maior do que Jerusalém terrena. Jerusalém terrena é apenas uma pálida demonstração do que será a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade de beleza e de brilhos inimagináveis. Tem um muro com 12 fundamentações, com 12 fundações, aliás, que englobam a cidade. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, aliás, tem 12 fundamentos, e neles estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21:14. Quanto às pedras de fundação sobre as quais o muro é construído, cada uma é adornada com um diferente tipo de pedra preciosa. As joias, em linhas gerais, fazem paralelo com as 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. Eu gosto da altura. A altura do muro da cidade é de aproximadamente 65 metros. São muito altas em comparação com o tamanho imenso da cidade, mas alto bastante para fornecer segurança e garantir que só é acessível pelas entradas apropriadas. As 12 portas, cada uma formada por uma pérola. Esse é um lembrete de que a entrada para essa cidade é restrita somente àqueles que são admitidos, e jamais entrará nela algo impuro, nem ninguém que pratique o que é enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. João fornece mais descrição daqueles que estão fora dos muros da cidade. Lá ficam fora cães, os que praticam a feitiçaria, cometem imoralidades, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Há um anjo sentinela em cada porta, evidentemente para garantir que só serão admitidos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. As 12 portas são divididas em 4 grupos. Eu quero terminar nesse ponto aqui, isso é demais. As 3 portas de frente para cada uma das 4 direções. Havia 3 para o oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. Apocalipse 21:13. Sabe o que isso nos lembra? Queria deixar isso em letras gigantes. Isso é um lembrete de que o Evangelho é para todos os homens de todas as tribos da terra, que ali estarão representadas na cidade celestial. Perceba que os santos do Velho Testamento e do Novo Testamento estão incluídos nessa cidade. O nome dos 12 filhos de Israel estão escritos nas portas da cidade. E os apóstolos do Novo Testamento têm o seu nome escrito nas pedras fundamentais. Assim, a unidade do povo de Deus ao longo de todas as eras fica evidente.
Quanto à rua da cidade, ela era de ouro puro como vidro transparente. Era iluminada pela glória de Deus, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando Cristo disse que estava nos preparando uma casa com muitas moradas, Ele não indicou, como sugerem alguns, que tinha bastante tempo para construir. Não. Deus pode criar, aliás, criou Jerusalém Celestial em um momento de tempo, como pela palavra do Senhor foram criados os céus e todos os exércitos dele pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmo 34, 6 e 9. Mas Cristo enfatizou que estaríamos com Ele e sabemos que sua presença será ainda mais maravilhosa do que o nosso próprio ambiente, quando vamos gozar de momentos indizíveis, e tem coisas preparadas para nós tão sublimes lá no porvir, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus, por sua graça, te abençoe rica e abundantemente. E assim apresentamos Cristo, a única esperança. Confiamos que esse trabalho tenha sido para você uma bênção e uma inspiração, e que possa contribuir no despertamento do seu interesse em conhecer mais profundamente as verdades contidas na Bíblia, as Sagradas Escrituras. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.